Querido Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Somos gratos, Senhor, por a oportunidade que tu nos dás de estarmos essa tarde aqui para estudarmos mais a tua palavra. Pedimos, Senhor, a unção do teu Espírito Santo para que possamos compreender a mensagem dessa tarde. Em nome e por amor de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então eu fiquei de estudar essa semana, estudei sobre as 4 primeiras trombetas. São 7 trombetas em Apocalipse, que tem importantes avisos para nós compreendermos e nos localizarmos, né, em que parte da história nós estamos. Hoje nós vamos estudar as 4 primeiras trombetas. Então esse estudo está em Apocalipse 8, versos de 12 a 13. Por que eu comecei do verso 2 em diante? Porque o verso 1, podemos ler, diz assim, o verso 1 é sobre o 7º selo. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então compreendemos que essa é uma profecia que ainda está na frente, que é a volta de Jesus. E depois do 7º selo, nós sabemos os eventos que ocorrem, né, com a volta de Jesus. E os eventos aqui das trombetas, a partir do verso 2, são eventos que ocorreram antes da 7ª trombeta. E depois, antes da abertura do 7º selo. Até o verso 1 aqui do capítulo 8, se a gente puder depois ler todo o capítulo 7, o 6 dos selos, a gente vai ver que ele é a finalização do capítulo anterior. E como a gente tem lido em Daniel, os versos dá uma parada e a gente volta para rever, né? Volta a explicação. Então, nós vamos ver as trombetas que elas ocorreram antes da volta de Jesus. Ocorrem, né? Salvo a última trombeta que já está a tocar, a 7ª trombeta. Então, nós vamos nos ater hoje nas 4 primeiras trombetas. Antes, a gente vai saber o que significa na Bíblia e o que representa a trombeta. Então, um vai ler Apocalipse 1, versos 10 e 11, o outro lê Êxodo 19, versos 16 a 19. Apocalipse 1, versos 10 e 11. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que João aqui, em visão, ouviu, parecendo uma voz de trombeta? De quem? A voz de Jesus. Porque quem estava falando com João aqui nessa visão era Jesus. E a gente vê o que Jesus falou: o que vês, escreve-o num livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí deu o nome de todas as igrejas aqui. Então a gente vê aqui, quando esse som de trombeta João escuta, parecendo um som de trombeta, é a voz de Jesus. Jesus, ele escuta. E Êxodo 19. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Quando o povo da buzina ia aumentando cada vez mais, então Moisés falava, e Deus lhe respondia por
uma voz. Isso. Então aqui vemos, está se referindo, tem alguma tradução aí como trombeta? A da Jussara, pode ler? Esse verso que está, Êxodo 19, o verso 19. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então vemos aqui a representação da trombeta como a voz de quem? De Deus. Então, o povo via o monte fumegar, estremecia, mas Moisés ouviu a voz de Deus. O povo ouvia o som de buzina, que é a mesma coisa do que trombeta. E para onde as trombetas nos levam? Porque se para nós compreendermos lá as 7 trombetas, o toque das 7 trombetas em Apocalipse, a gente tem que entender o objetivo que elas são tocadas. Para quê? Então, nós estamos vendo na palavra de Deus os motivos para onde o toque das trombetas levavam. Então, como a gente já leu Apocalipse 1, versos 10 e 11, para onde esse toque da trombeta nos leva? Esse aí nos levou. Também, vai estar aqui, também. Tá? Primeiro, levou João a ouvir que? A voz de Deus, de Jesus. Então, o som da trombeta levou João a ouvir a voz de Jesus. Levou também, lá em Êxodo, a voz de Deus. Tem alguma dúvida nesse ponto? Voltando a Apocalipse 1, versos... Aí a gente não vai ler tudo, só vamos ler o verso 12, que ficou faltando. Apocalipse 1. João diz assim, eu voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E aí, no meio dos 7 candeeiros, ele viu um como filho do homem. Como a irmã Carla falou, os candeeiros aqui em Apocalipse representam as 7 igrejas. Então, o som... Mas antes daqui, as 7 igrejas. E por que nos leva ao santuário? Agora eu vou fazer ao contrário, né? Que antes de eu responder, o som da trombeta levou João a ver os 7 candeeiros. Onde ficam os 7 candeeiros? No lugar santo do santuário celestial. Então também o som das trombetas nos levam também a ver, né, o santuário, ver as 7 igrejas. Em Apocalipse 1, verso 16, o que mais que nos leva? Pode ler, Jussara. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que é a espada de 2 gumes? Bíblia, né? Hebreus 4:12, que é a palavra de Deus. Então, o som da trombeta levou João a ouvir a voz de Jesus. Em Êxodo, levou Moisés a ouvir a voz de Deus. Novamente, em João, dirigiu ele ao santuário, porque ele viu Jesus entre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E Apocalipse 1:16 nos leva o quê? A palavra de Deus. Em Jeremias 6, versos 16 e 17, que conotação nós temos aqui a respeito do toque da trombeta? Verso 17 também é. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Isso. Então, para onde nos leva aqui o som da trombeta? A olhar as veredas antigas, porque, como diz aqui,
os atalaias para o povo ir às veredas antigas, mas disseram, não andaremos e não escutaremos. Então, o toque das trombetas era também um anúncio, né? Um anúncio para que nos levem às veredas antigas. Por que é importante? Eu estou passando sobre os toques das trombetas, para que serviam, o que significavam. Para a gente, quando chegar a começar a estudar a primeira trombeta, a gente saber que toque era aquele, saber identificar. Porque Deus também nos deixa como atalaias. E a gente tem que saber ouvir e também tocar o sonido certo. E a gente vai ver por que eram tocadas também. Por que as trombetas soavam na Bíblia? Em Números 10, de 1 a 10, a gente vai ver alguns motivos por que as trombetas eram soadas. Foi Deus que mandou, tá, Moisés fazer. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servirão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem toda a congregação, se ajuntará a ti a porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares, arrebate, partirão os arraiais e se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocar-se arrebate, então partirão os arraiais e se acham acampados do lado sul. Arrebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, porém não arrebate. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. Perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. A mesma sorte no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. Eles vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso. Então, Deus aqui disse a Moisés que fizesse 2 trombetas. Olha só quantas coisas, para que elas eram tocadas. A gente pode ver no verso 2, tem aqui 2 coisas que eram feitas aqui para o toque da trombeta. Os israelitas compreendiam, né? Quando a trombeta era tocada, eles tinham o quê? Isso. E Deus disse isso para Moisés, até que Arão e seus filhos começassem a tocar as trombetas. Quem anunciava quando precisava se reunir o povo? Moisés. Então, é a primeira parte aqui que a gente vê, as trombetas eram tocadas para convocar a congregação, chamar. Tinha um toque específico para isso. Olha só que importância é saber o significado do sonido. Porque também tinha o toque que a gente viu aqui, a ordem de partida do arraial. Estava na hora do acampamento levantar, o povo já sabia pelo escutar da trombeta, das 2 trombetas, que era a hora deles partir. Por que eles não iam se reunir tudo lá na frente de Moisés e Arão? Porque já conheciam o toque. Então, eles sabiam distinguir o toque que estava chamando eles para se reunir lá diante de Moisés, reunir toda a congregação, do toque que era de partir. E tinha mais um toque de convocar para a guerra. Se tinha alguma batalha, também tinha o toque específico, que a gente viu aqui em Números. E também nas festas religiosas. Quais as festas que eles tinham? A Páscoa, a festa das primícias, a festa da expiação, do grande dia da expiação, e a festa da congregação, das cabanas, dos tabernáculos, né? Então as trombetas eram tocadas. Então elas eram tocadas nos dias festivos. E o povo sabia distinguir qual era
o toque que era para sair para a guerra, qual era o toque para se levantar, para mudar de acampamento, qual era o toque, porque existia o toque longo, o toque mais curto, como ele diz assim, o retinir da trombeta, né? Então tinha o tipo de sonido que o povo compreendia. Em Jeremias 4, verso 19. Vamos ver. Entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração. Meu coração se aflige em mim, não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Isso, então, por que Jeremias aqui ficou estremecido? Porque que som que ele ouviu do toque da trombeta? Alaridos de guerra. Então ele ficou estremecido, ai minha alma. Então também era uma compreensão de que o toque da trombeta tinha conotação de alarido de guerra. Quem eram os responsáveis então por tocar as trombetas? Voltando lá em Números, a gente viu e leu, quem lembra, quem eram os responsáveis pelo toque? Os filhos de Arão. Os profetas também. Por quê? Porque Moisés também era um profeta. E a princípio a conotação era para ele fazer o toque. Até que transmitisse isso agora, ensinasse para Arão e seus filhos, os sacerdotes. Então eram os profetas. Jeremias 6, verso 17. Quem mais é convocado para tocar as trombetas? Estai atentos ao som da trombeta, mas dissestes, não escutareis. Isso. Então, irmã Carla, quem mais é responsável por tocar a trombeta? Os atalaias, os vigias, né? E quem são os atalaias atualmente? Somos nós. Por que estamos estudando isso? Porque a gente tem que saber distinguir, né, o toque da trombeta, saber dar o sonido certo, porque tinha o sonido certo, senão, se o povo não compreendesse aquele sonido, ia ficar uma confusão. Um se levantando para a guerra, o outro já arrumando a tenda para acampar, o outro, não, é Moisés e Arão que estão nos chamando. Então, ficaria uma confusão, mas Deus é um Deus de ordem, e deu a cada toque uma representação, para o momento certo. Isaías 58, 1 também diz: e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então, somos a cada um de nós, está sendo avisado a cada um de nós que a gente deve clamar em alta voz, anunciar ao povo as suas transgressões. Então, a gente está sendo chamados de atalaia. Então, novamente, é direcionado aos atalaias. Ezequiel 33, esse verso é bem conhecido, porque se a gente não der o toque certo, ou não souber ouvir o toque certo, Ezequiel 33, versos de 1 a 7, diz assim, ó. Eu estou em Isaías, o texto não conferiu. Peraí, 33. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, por seu vigia, né? E ele vir que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier
elevar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Que importante, porque quem é a casa de Israel hoje? Somos nós. Então, Deus nos constituiu como atalaias. E se a gente vê os acontecimentos que estão acontecendo e a gente não der o aviso e as pessoas se perderem, a culpa será de quem? Será nossa. E se a gente der o aviso e a pessoa não quis ouvir, daí a culpa não é nossa. E se a pessoa ouviu e se salvou, que bom, a gente deu o aviso. Mas se a gente não der o aviso, Deus vai requerer de cada um de nós. Então, mais uma vez, a importância de nós conhecermos e estudarmos a palavra de Deus e ver os tempos em que nós estamos. Porque Jesus está muito próximo de voltar. Isso a gente acredita? E a gente tem que saber dar o sonido certo. Então, é responsabilidade do atalaia soar a trombeta e levar o povo ao arrependimento. Fala ao povo as suas transgressões e a casa de Israel os seus pecados. A gente viu na lição dessa semana, né, que Eli era um atalaia e ele não deu o aviso certo, porque ele deixou, viu o que estava acontecendo e não tomou uma atitude. E aí quem que se perdeu? Ambos, né? Os filhos e ele. Se ele tivesse dado o aviso certo e mesmo assim o povo tivesse desobedecido, ele estaria livre, né? Porque não teria o pecado sobre ele. Mas ele deixou, ele era o responsável do santuário e deixou que entrassem, seus filhos entrassem e levassem a arca, sabendo que aquilo não era de Deus. E aí, aquilo ali foi a falta do aviso que ele não deu ao seu povo. E o povo pereceu 30.000. Na Igreja Remanescente, na página 64, diz o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Então está aqui. Nós somos atalaias, diz que nenhuma obra há de tão grande importância como nós anunciarmos as 3 mensagens angélicas. Porque o nosso Senhor Jesus está próximo, está às voltas. Então é de grande importância. E a gente não deve permitir que outra coisa absorva a nossa atenção, sem a gente focar no que é o mais importante, que é a pregação das 3 mensagens. Então, como nós definimos a razão pela qual as trombetas eram tocadas em Apocalipse? A gente viu aqui as razões: congregar o povo, levantar o arraial, né? Nas festas, convocar para a guerra, chamar para reunião, dar o aviso, né? Então, o que é? Vamos ler em Coríntios, já está aqui, né? 14, verso 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós temos uma batalha à nossa frente. E se a gente não der o sonido certo, ninguém vai se preparar, se a gente não der o aviso. Então, qual é a razão aqui em Apocalipse pela qual as trombetas foram tocadas? Vamos mais adiante, vocês vão ver. Vamos abrir Apocalipse 8, versos 3 a 6. Nós vamos ler esses primeiros versos antes da primeira trombeta começar a ser tocada. Cada um pode ler um verso. Isso, o verso 3, pode ler. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr nas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está
Isso, verso 4, alguém lê? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Verso 5. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Verso 6. Então os 7 anjos tinham as 7 trombetas preparadas para tocar. Isso. João aqui, porque no verso 2 que a gente já tinha lido, ele viu que estavam em pé diante de Deus, né, anjos com 7 trombetas, 7 anjos e 7 trombetas. Agora, no verso 3, ele diz que veio um outro anjo e se pôs junto ao altar, tendo o incensário na mão. Quem seria esse anjo? Algum anjo vocês já viram na Bíblia fazendo intercessão? A quem é dado o ofício de interceder por nós? É Jesus. Ele é o anjo aqui apresentado, que ele está diante do altar. Diante do altar. Porque é importante sabermos em que compartimento os 7 anjos estavam. Você sabe por que é importante a gente ter esse conhecimento? De saber por que o altar, os 7 anjos estavam em que compartimento? Por que a gente deve saber isso? Porque determina o período histórico. Isso, porque é para nós sabermos em que período iniciou as 7 trombetas. Quando Jesus está no lugar santo, quando que Jesus iniciou a obra dele no lugar santo? Isso. Em que ano? No ano 31, né? A gente não sabe que época do ano, porque Jesus morreu com 33 anos no ano 31, né? Na metade da semana. Então, a gente sabe uma coisa, Jesus aqui está no lugar santo. Porque o que representa as intercessões de Jesus no lugar santo? O que representa o altar do incenso? As orações dos santos. Então, quer dizer, Jesus está intercedendo pelo seu povo. Tá? Então, ele está diante do altar, diante do trono de Deus, que fica do outro lado do véu. No livro Grande Conflito, na página 414, nos esclarece a respeito desse verso, diz assim, ó, Cristo, nosso grande sumo sacerdote, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, verso 2. Sendo em visão concedida a João uma vista do templo de Deus no céu, contemplou ele ali 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, verso 3, que é o verso que a gente leu. Com isto, permitiu-se ao profeta ver o primeiro compartimento do santuário celestial. E viu ele ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro, e o altar do incenso no santuário terrestre. Grande Conflito, página 414. Então a gente sabe que quando João viu aqui Jesus diante do altar, ele viu Jesus no lugar santo. Sabemos que Jesus passou a sua a fase de intercessão para a fase de juízo em 1844. Mas Jesus não deixou de interceder, né? Diante do Pai, enquanto ele efetua o juízo investigativo pelos mortos, ele também intercede por nós. Então, por que é importante nós sabermos isso antes dos anjos se prepararem para tocar as trombetas? É saber que mesmo, que a gente vai ver que tipo de conotação foi essa, que toque foi esse das trombetas, a gente saber que Jesus ainda intercede por nós. Que nós podemos achar graça diante do seu trono. Então, que a gente pode levar a Deus nossas orações, nossos pedidos, porque Ele está intercedendo por nós. Apocalipse 8, verso 5. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões,
vozes, relâmpagos e terremotos. Tem um outro texto na Bíblia que fala que houve vozes, trovões e terremotos. Queixa, Sara? Em Apocalipse 16, vamos abrir Apocalipse 16, verso 18. 16, verso 18, que também fala a esse respeito. Diz assim, ó, o verso 17 vai esclarecer mais, tá? O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Aqui estamos vendo, João está vendo aqui, quando o 7º anjo derramou a 7ª praga. E aí Jesus terminou a sua intercessão, terminou o seu ofício no santuário celestial, no Santíssimo. E aí houve vozes, trovões, terremotos, anunciando a vinda de Jesus. Mas aqui no capítulo 8, no verso 5, são os mesmas vozes, trovões, terremotos lá? Porque aqui Jesus não está no lugar santíssimo. Então, isso a gente tem que compreender. Aqui Jesus está no lugar santo. Está no tempo de oportunidade. Lá, no outro verso, já é um outro período, que é o período final, em que Jesus termina a sua obra, está feito. Aqui não, aqui ele ainda pega incenso, né? E aqui ele pegou também o fogo, que a gente vai ver. O que representa o fogo? O que quer dizer esse fogo que Jesus pegou e derramou sobre a terra? Porque aqui ele não está dizendo está feito, né? Porque quando lá ele larga o incensário, quando termina o seu ofício, aqui ele não largou o incensário, ele está segurando o incensário, pegou fogo e jogou sobre a terra. Tudo bem, vamos ver então. Zacarias 2, verso 5. Que o fogo, aqui em Zacarias, o que representa? Hoje nós vamos para a tua observação, tá? No final de a gente ler todos esses textos. Zacarias 2, verso 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então aqui a conotação de fogo está como a proteção de Deus. Onde Deus protegeu o povo de Israel com fogo? Isso, na coluna de fogo. Ali, Deus era um muro de proteção, né? Que era na própria pessoa de Cristo, que estava na coluna. Então aqui vemos que o fogo representa a proteção de Deus. Malaquias 3, 2, aqui vemos o fogo como uma purificação de Deus. Malaquias, no próximo livro, né? Já 3, verso 2. Alguém quer ler? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Isso. Então, o ourives, o fogo do ourives serve que para purificar, né? O ouro é colocado, a prata é purificada pelo fogo. Então, o fogo aqui, para o povo de Deus, é uma purificação. Mas, para aquele que não crê e não obedece, ele é um juízo. Né? Mas aqui em Malaquias está dizendo que ele é um fogo purificador. Lucas 12, verso 49, diz que representa a missão de Cristo. Lucas 12. O próprio Jesus que falou. Verso 49. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero
se já está aceso? Aí os próximos versos que a gente conhece, que ele disse: importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Ora, como é que Jesus traz dissensão se a missão dele foi de trazer paz? Mas ele disse que eu sou um fogo derramado sobre a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus, para aquele que não quer obedecer, traz discórdia, né? Traz dissensão. Por isso que Jesus diz: eu não vim para trazer paz, mas espada. Não no sentido de uma guerra, mas no sentido daquele que quer obedecer a Deus, vai sempre trazer uma oposição. Jesus, em todo o seu ministério, foi um ministério mostrando o caráter de Deus, mas trouxe oposição dos escribas e fariseus, do povo. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, muitos não creram, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo lá naquela festividade. Hoje ainda mencionei isso lá no sermão. Mas alguns creram. Então, Jesus tinha uma missão a cumprir. Sabia que as suas palavras iam trazer dissensão. Não que as palavras em si eram a dissensão, mas para aqueles que não queriam ouvir. Então, eles não gostavam. Então, aqui fogo também está relacionado com a missão de Cristo. Atos 23, a gente não vai ler o Atos todos 23, mas a gente sabe que lá no dia de Pentecostes, que os discípulos estavam reunidos, apareceu como línguas de fogo sobre suas cabeças, que foi a descida do Espírito Santo. Então aqui o fogo está representado como também o Espírito Santo, como o irmão Ailton falou. E o que mais? 2 Tessalonicenses 1, verso 8. Tessalonicenses 1, verso 8. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Isso. Então aqui o fogo é... O que o fogo representa aqui? Um juízo? Juízo. Para aqueles que não obedecem. Né? Para aqueles que obedecem é uma proteção, é uma purificação. É o próprio Espírito Santo, porque nós procuramos fazer a vontade de Deus e a gente está pedindo sempre que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa compreender a sua palavra. Mas para aqueles que não querem, aqueles que desobedecem a Deus, é juízo, porque Deus não pode proteger aquele que não quer ser protegido. Então vemos o mesmo fogo sagrado usado na mediação dos santos, sendo arrojado sobre as cabeças daqueles que desprezam a intercessão do Salvador. Que quando agora o toque das trombetas vai começar, os anjos se preparam para tocar, é o Espírito Santo que Deus está enviando, que Jesus está enviando a essa terra, para aqueles que procuram viver uma vida segundo o caráter de Deus. A gente pode dizer que sim. Mas o toque das trombetas aqui, a conotação é outra. Vamos voltar lá em Apocalipse. Porque aqui a gente está vendo que há destruição, há juízo. Então, enquanto a gente pode dizer que ao mesmo tempo que esse mesmo fogo sagrado, ele pode servir de mediação, mas também ele serve de juízo sobre a cabeça daqueles que cometem iniquidade. E que a gente vai ver agora, começando o toque da primeira trombeta. Então a gente compreendeu em que lugar Jesus está quando as trombetas começaram a ser tocadas? No lugar santo. No lugar santo. Ora, a gente vai ver que as 6 primeiras, nós não vamos ver hoje, né? As 6 primeiras trombetas, elas são tocadas nesse período, entre o ano 31 a 1844. Porque sabemos que o toque da 7ª trombeta já começou, né? Não encerrou. Por isso a grande importância de nós ouvirmos o som certo.
saber compreender em que parte da história nós estamos. Então a gente sabe que nesse período, entre o ano 31 a 1844, as 6 trombetas foram tocadas. As 7 igrejas começaram também as 6 igrejas começaram nesse período. Mas aqui nós estamos vendo, tá, que são juízos de Deus. Sobre quem? Sobre aqueles que não querem obedecer. Sobre aqueles que cometem iniquidade. Então, não está se referindo às 7 igrejas, que são o povo de Deus, né, o período do povo de Deus na história. Tá? Estão nesse período, que a gente vai ver que ano inicia-se, mas que a gente já pode ter um vislumbre, é que Jesus começou a sua obra no lugar santo no ano 31, isso a gente sabe. Então, em algum momento, nesse período, até 1844, as trombetas começaram a soar. Então, vamos ver a primeira trombeta. Vamos repetir o verso 6 e vamos ler o verso 7. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Isso. Então vemos aqui que houve aqui um juízo, né? Porque a trombeta tocou e houve fogo misturado com sangue. Então a gente pode ver que aqui a conotação de fogo é de juízo. É juízo, punição, castigo. Com quem? No Salmos 11, verso 6, ainda esclarece mais. Vamos deixar marcadinho lá Apocalipse. E vamos no Salmos, capítulo 11. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção. Agora, quem eram, nessa época, essas pessoas que esses juízos foram levados? Quem oprimiu nesse período, depois do ano 31, né? O povo de Deus oprimiu a sua igreja. A irmã Carla falou, os imperadores, Roma, Império, porque a gente está estudando, né? Roma, Império foi o 4º reino, lá da estátua. Depois a gente está vendo Daniel 7, a gente está lendo Daniel 8, 9, 10 e o 11. Então a gente sabe que Roma, Império oprimiu a igreja, levou a igreja à apostasia, que a gente vai ver mais adiante, né? Que aí, no caso lá das sete igrejas e os 7 selos, mas nós não vamos ver isso hoje. Então as trombetas contam a queda do Império Romano e os agentes que Deus usou para destruir esse império. Vocês acham que Deus usa pessoas ímpias também para destruir outros ímpios? Sim. Vocês me provam aonde que Deus usou pessoas ímpias para destruir quem estava cometendo iniquidade? Isso, porque Deus, o que falou a respeito de Nabucodonosor? Sim, meu servo. Meu servo. E ele nem acreditava em Deus. Era ímpio. Também Ciro, né? Deus chamou ele do meu filho, né? Então Deus usou outras nações para levar juízo a quem estava oprimindo o povo de Deus. E aqui nós vamos ver, tá, que o consenso dos historiadores dentro da história, que realmente não teve outra nação a não ser que recebeu esses juízos do que Roma Império, que foi, que está aqui nesse período as pernas de ferro, né? Que foi o pior império, né? O opressor, regeu mesmo como ferro. O que significa saraiva? E de onde vem?
Porque aqui diz que veio grande saraiva. Lá o verso 7. Houve grande saraiva e fogo misturado com sangue. Vamos ler o que Jó fala sobre a saraiva, capítulo 38. Verso 22. O que é uma chuva de pedra? Vocês já viram chuva de pedra? De que ela é feita? Hã? Sim, mas do que ela é feita? De gelo? Né? Então aqui a saraiva é algo que vem. Vamos ver, Jó 38, verso 22. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Isso, então onde é que vem a saraiva? Dos depósitos de neve. De onde vem a neve? Vamos ver, eu vi esse texto que ficou mais claro na Bíblia Fiel, tá? Mas vamos ver, a Jussara tem outra tradução, vamos ler, quem tiver diferente, é Jó 37, verso 9. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Isso. Da onde então vem a saraiva? Do norte. Da onde está o frio? Compreenderam? A palavra de Deus está dizendo. Então, vemos aqui que alguém usado por Deus, tá? Para cumprir o seu propósito, para destruir Roma, Império, veio do norte. O que mais? Foram lançados por terra, a terça parte, mas antes disso vamos ver como é que era dividido o Império Romano. No ano 311, tá? O Império Romano era dividido em três, Constantino, Licínio e Maximínio. Mas só que Constantino é que ficou regendo a maior parte, o poder todo, porque Roma não ficava na mão só de um imperador, né? Eram de imperadores. E Constantino, quando morreu, deixou todo o domínio do seu império aos três filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. Então Constantino II ficou com a Bretanha, Gália, Espanha, Constante com a Itália e Líria, norte da África, tá? Norte da África ali, bem já no Mediterrâneo, né? O nome da palavra Catargo, é um centro, né? Uma ilha. Constância ficou com Constantinopla e com o Oriente. Então a gente vê que naquela época o povoado era aqui, ó, né? Roma ficou com o Império do Ocidente e do Oriente, tá? E que o norte da África que aqui já está pegando. Aqui é o Mar Mediterrâneo. E tinha outros povos que habitavam mais para o norte, né? Ali eu peguei uma figura na internet, aí aparece o Império Uno. Então, o que representa a árvore e erva? Porque diz que veio saraiva, lá, agora a gente viu que veio saraiva do norte, né, como pedras, e veio foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Então, vamos ver o que representa. Isaías 40, verso 7, e outro lê Mateus 3, verso 10. Então lá, marca Apocalipse, que a gente vai voltar. Isaías 40. Isaías 40, verso 7. Isso, então ficou fácil. A árvore representa pessoas, né? Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela do lado do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isso, então, quem representa a erva, as árvores? Povo. Mateus 3, verso 10, Jesus diz que a árvore boa dá e a árvore má
Então, aqui Jesus também está se referindo a árvores como pessoas. Então, a terça parte de pessoas morreram. A terça parte desse império, que é aqui, ó, do Império Romano, né? Não esquece aqui em cima. Era o Império Romano no Ocidente e no Oriente, mas dividido em três, que eram os 3 filhos. Como a gente viu o anterior, é uma parte com a Bretanha, Gália e Espanha, Itália e Líria e Norte da África, e Constantinopla e Oriente. Uma dessas partes aqui, um desses 3 aqui que foi afetado por essa saraiva. Tá? Porque a gente está falando do Império Romano, dos juízos que veio sobre o Império Romano. E ele estava dividido em 3 partes, então uma parte desse império é que sofreu essas consequências. Tá? Que a gente vê aqui, que foram esses aqui, ó. Tá? Os visigodos, que a gente vai ver agora adiante. De 395, aqui está Anno Domini, era para mim ter mudado, também é a mesma coisa do que DC, tá? A 410 foi invadida a terça parte do Império Romano por Alarico e seus visigodos. Então, Alarico invadiu o Império Romano. No livro de Uriah Schmidt, eu gostaria de ler são pequenas partezinhas aqui, que diz assim, ó, a primeira invasão dirigida por Alarico assolou o Império Romano Oriental. Então, foi a parte oriental. A parte oriental, que era ali o Oriente, Constantinopla, né, e o Oriente. Então, a parte oriental. Tomou as famosas cidades, escravizou a muitos de seus habitantes, conquistou as regiões da Trácia, da Macedônia, da Ática, de Peloponeso, mas não chegou à cidade de Roma. Tá? Mais tarde, o chefe godo atravessou os Alpes e os Alpinos e apareceu diante dos muros da cidade eterna. Caiu como presa dos bárbaros no ano 410. Então, Roma, ela caiu presa dos bárbaros, mas Alarico chegou até as portas de Roma. Mas ele insistiu. Numa estação de tanto calor que secou os rios, Alarico invadiu os domínios do Ocidente também. Tá? Os bárbaros marcharam até quase as portas de Roma. Muitas cidades foram cruelmente oprimidas ou assoladas. Muitos milhares de pessoas foram desumanamente massacradas. E as consumidoras chamas da guerra espalharam sobre a maior parte das 17 províncias da Gália. Alarico estendeu de novo a devastação sobre a Itália. Durante 4 anos, os godos devastaram-na e dominaram-na sem obstáculo. E na pilhagem e incêndio de Roma, as ruas da cidade encheram-se de cadáveres. Então, ele começou por uma parte, depois os bárbaros, que a gente vai ver mais adiante, ao mesmo tempo, que a gente vê aqui, ó, aqui do ano 495 a 395 a 410, mas já tinha outro lá, 428 a 468, esses dois invadiram ao mesmo tempo. Temos aqui no final a Itália, por Odroaco. Então, diz que foi terrível. Por isso que a terça parte das pessoas foram mortas. Morreram muitas pessoas. E se a gente for ver literalmente, a terça parte das árvores, nessa guerra, um historiador diz que ele queimou muitas árvores, que era a manutenção do povo. Mas a gente está vendo a parte profética, que a gente vê que pessoas também correspondem à erva, à árvore. Né? Então, matou a terça parte das pessoas nesse império, nessas invasões, como também destruiu a natureza. E aqui, quando entrou em Roma, ele incendiou Roma. Então, na história, tá? Nos historiadores, Araceli de Mello, Uriah Schmidt, todos eles mencionam a mesma coisa. Tá? E dos historiadores que eram céticos, mas que narraram os acontecimentos, e Uriah Schmidt menciona esses historiadores, né? Que eles falaram a respeito disso. Então, encaixou-se a profecia, que realmente o Império Romano começou a ser abalado pelos bárbaros. A segunda trombeta.
Vamos ver o verso 8 e o verso 9. Segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Isso. Então agora o alvo não era mais a terra, mas sim o mar. Mas, que a gente vai ver em profecia, o que representa também o mar. O que representa o mar? Em profecias que nós já lemos. Povos. Apocalipse 17, verso 15 diz, né, que as águas a qual vistes são povos, nações. Então agora continua de novo o seu ataque a pessoas. Mas agora diz que a terça parte do que pereceu aqui? A terça parte do mar, né, das pessoas, pereceu. E veio como um grande monte ardendo em fogo, né, sobre o mar, sobre as pessoas. Monte, o que representa monte? Os irmãos... Oi? Montes representam, né? Cidades representam reinos, que a gente já viu aqui em Daniel, né? 2:35, Jeremias 51, 24, 25, que monte representa reino. Lá em Daniel 2:35, ele fala do reino de Deus, né? Daquela pedra atirada sem mãos. Que está mostrando que está usando a figura, né, de monte para reino, seja o reino de Deus ou outro reino dessa terra. Lucas 12, verso 55. Vamos ver que o calor vem do sul. Vamos ver o que Lucas fala. 12, verso 55. Diz assim, ó, na minha versão, depois eu peço a Jussara também para ler. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Quando o vento sul sopra, enquanto ele está soprando, parece que fica frio, né? Mas depois vem o calor. Alguém tem a tradução que fala em calor? A minha. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor. Isso. Então, vemos que aqui foi lançado no mar um grande monte ardendo em sangue e tornou-se, né, e matou a terça parte do mar e morreu a terça parte da criação viventes que havia no mar. Agora vemos que essa trombeta que foi tocada, esse juízo veio do sul. Por quê? Nós vamos ver na história, né, que nação que veio e também para destruir o Império Romano. Mas antes disso, nós vamos ver também que Naus, o que representa Naus, que a gente já estudou, que a gente até nem precisa, mas está aqui o verso, tá? Salmo 107, verso 23, que Naus representa a transação comercial e econômica, né? Representa economia. Apesar que nessa invasão, tá? Houve uma grande perca, uma perda econômica muito grande por parte de Roma Império. E também ocorreu no mar, literalmente falando. Então, a terça parte do mar veio em sangue, a terça parte da criação e a terça parte das embarcações, das naus, da economia, né? Agora entrou os vândalos, Gensérico comandando os vândalos. O nome Gensérico significa ganso bravo. Então, essa invasão ocorreu aqui, ó, em Catargo. Então, quando os bárbaros vieram do sul, por quê? O Gensérico, eles tinham dominado a África. Então, Roma tinha só o norte aqui, ó, da África. Mas os bárbaros já tinham
dominado aqui o território da África. Então eles vieram do sul. E o calor veio do sul. O calor, o fogo, a destruição. E era tido como o açoite de Deus, Gensérico. Isaías 28, verso 2, a gente vê esse termo. Isaías 28. Ele se considerava assim, tá? Apesar de que não cria em Deus. Deixa eu marcar aqui. Isaías 28. A gente vê que aconteceu já. Diz que o Senhor, verso 2, mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade impetuosa de águas que transbordam. Ele violentamente derrubará por terra. Aqui nós vemos nessa profecia, está falando sobre o reino do norte, que os assírios vieram, né? Mas Deus usa, para mostrar mais uma vez, que usa o povo ímpio para destruir. No livro aqui do Uriah Schmidt, diz assim, ó: o som da segunda trombeta refere-se evidentemente à invasão e conquista da África e mais tarde da Itália, pelo terrível Gensérico, rei dos vândalos. Suas conquistas foram na maior parte navais, e seus triunfos como se fosse lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então, essa guerra ocorreu na costa marítima, ali do Mediterrâneo. Ao explicar essa trombeta, devemos buscar alguns acontecimentos que influam particularmente no mundo comercial. O símbolo empregado leva-nos naturalmente a procurar agitação e comoção. Nada como uma violenta batalha naval poderia se cumprir na predição. Tá? Porque Roma tinha feito grandes investidas financeiras na sua frota naval. Gastou horrores de dinheiro, diz o historiador aqui, que o gasto total da campanha africana, quaisquer que fossem os meios de obtê-lo, atingiram a soma de 130 mil libras de ouro, cerca de 5 milhões e 200 mil libras esterlinas. A frota que saiu de Constantinopla para Cartago, constava de 1.113 barcos e o número de soldados e marinheiros excedia a 100 mil homens. O exército de Heráclio e a frota de Marcelino uniram-se e secundaram o lugar-tenente imperial. O vento tornou-se favorável aos desígnios de Gensérico. Tripulou com os mais bravos mouros e vândalos os seus maiores navios de guerra, após as quais eram rebocados grandes barcos cheios de materiais combustíveis. Então ele caiu como uma montanha realmente de fogo, porque os barcos dele eram equipados com material combustível. E ele derrotou o Império Romano aí. Enquanto trabalhavam para salvar parte da frota, as galés de Gensérico os atacavam com coragem e disciplina, e muitos romanos que escaparam à fúria das chamas foram mortos e capturados pelos vândalos vitoriosos. E antes de morrer, na plenitude de seus anos, de Gensérico, e de glória, contemplou a extinção do império no Ocidente. Então, o prejuízo financeiro a Roma, império, foi muito grande. Eles perderam todo aquele dinheiro empregado na frota naval e além de perder seus homens, muitos foram capturados. A terceira trombeta, até aí está tranquilo? O ano foi no ano, é que eu já tenho a colinha aqui para não voltar atrás. Foi do ano 428 a 468. Tá? Então, eles vieram do sul, o objetivo era o mar e as naus, e afetou a economia e o reino. Voltamos aqui em Apocalipse 8, versos, já me adiantei ali, Apocalipse 8, versos 10 e 11, que é a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra,
sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. O que a gente pode aprender aqui? Então, quando tocou a terceira trombeta, caiu uma grande estrela. Em Apocalipse 12, verso 4, o que estrela pode significar? A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse. Então aqui, estrela pode simbolizar anjos. Aqui em Apocalipse nós vimos que foram os anjos que caíram, foram expulsos do céu, Satanás e seus anjos. Em Salmos 104, verso 4, e o livro de Hebreus 1, verso 7 menciona esse verso aqui, se não esclarecer bem lá em Salmos 104, diz assim, verso 4: faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Outra tradução, alguém tem? Que fale diferente? Então, aqui na referência bíblica, manda nós para Hebreus 1, verso 7. Vamos ver o que significa esses ventos aqui, tá? Hebreus 1, verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então ventos aqui, lá de Salmos, são anjos. Hebreus, que a referência nos leva lá, e diz: mas quanto aos anjos, diz que de seus anjos faz ventos, né? E de seus ministros labaredas de fogo. Mencionou lá Salmos 104, verso 4. Então, novamente, são anjos, a estrela. São anjos, são ministros e são mensageiros, né? De Deus. Em Números 24, fala do Messias como rei. Então, estrela, lá a profecia de Balaão diz que a estrela procederia de onde? De Judá. Estava se referindo ao Messias. Quando Balaão profetizou, foi chamado para amaldiçoar Israel, mas ele profetizou e profetizou que uma estrela viria. Então aqui estrela também tem a conotação de rei, tá? O reino. Em Números fala que essa estrela também representava Jesus. Então a gente pode ver novamente que agora essa estrela que caiu do céu aqui em Apocalipse representa então um rei, um reino. Novamente, a gente vai ver que reino é esse que veio contra aqueles que oprimiam o povo de Deus, contra os que desprezaram a Deus, contra o Império Romano. Mas diz também que o nome da estrela era Absinto. Alguém sabe me dizer o que é Absinto? Oi? Amarga. O absinto, a gente pode dizer que a gente conhece hoje algo amargo assim, é a losna, né? Losna, que é amarga. Algumas traduções até colocam a losna, porque é amargo. Então o nome da estrela é amargor. Quem foi tão amargo, né? Que invadiu o Império Romano nesse período e que foi como uma estrela como um meteoro, né, que foi de pouca duração, mas que foi muito amargo. Provérbios 5, verso 2, fala do amargor, tá? Nós não vamos ler, que é do absinto, que é um amargor. Então, os alvos agora seriam as fontes das águas. Vimos que a primeira trombeta,
o juízo veio sobre a terra, né? A segunda trombeta foi sobre o mar e a terceira trombeta sobre as fontes das águas. Agora, de onde veio isso? De onde vieram? Átila. A gente vai ver que os hunos vieram lá do norte, dos Alpes. Então, eles vieram e invadiram toda essa região aqui, onde tinham as nascentes que banhavam, os rios que banhavam o Império Romano. E todas aquelas cidades, eles invadiram e destruíram, mais uma vez, 1/3, uma parte. Agora, dessa região aqui. A primeira foi aqui, em Constantinopla, pelos visigodos. A segunda, em Catargo. Agora, a terceira, a gente vê que veio dessa região aqui, ó. Eles vieram de todos os lados, a gente pode ver. Que Roma quase que não teve escapatória. Porque enquanto um invadia de um lado, o outro já estava continuando de outro. Sem tempo de escape. O que eu posso ler aqui para os irmãos? Diz assim, ó. Quem disse foi um historiador, Albert Barnes. Diz, na maneira da sua aparência, que a aparência de Átila se assemelhava muito a um brilhante meteoro fulgurando no céu. Veio do Oriente com seus hunos e, como veremos, arremessou-se subitamente sobre o império com a rapidez de fulgurante meteoro. Considerava-se também como consagrado a Marte, o deus da guerra, e costumava fardar-se de modo particularmente brilhante, de sorte que o seu aspecto, na linguagem de seus aduladores, deslumbrava os que olhavam para ele. Até as suas vestimentas. Diz que Átila vangloriava-se de que a erva não mais crescia onde seu cavalo tinha posto as patas. O flagelo de Deus foi o nome que se atribuiu e o inseriu entre seus títulos reais. Então, ele, apesar de não crer em Deus, se dizia que ele era o flagelo de Deus, o enviado de Deus. Então, aqui nós vemos que eu li que o aspecto das vestimentas dele se assemelhava, era brilhante, né? Como um meteoro. Então, por isso que era tido como uma estrela, né? Então, ele mesmo se dizia o flagelo de Deus. Esse ano, isso ocorreu, tá? Como apareceu ali, no ano 429 a 451. Também era tido como a tocha ardente, a grande estrela. Todos eram nomes que usavam para ele, né? Então, ó, as invasões ao longo do rio Reno, rio Danúbio e as regiões dos Alpes. Então, ele veio daqui e foi invadindo toda essa região. Esse historiador aqui, ó, Gibbons, que Uriah Schmidt menciona, ele era até um historiador cético, tá? Não cria em Deus, mas ele escreveu o seguinte a respeito dessas invasões. Diz-nos que toda a largura da Europa, que se estende por mais de 800 quilômetros, desde o Euxino ao Adriático, foi invadida de uma vez, ocupada e assolada pelos miríades de bárbaros que Átila levou ao campo. Daí a aparição de Átila, tão bem quanto a sua imediata desaparição. Então, a mortandade foi grande. E agora vemos a quarta trombeta, que agora o alvo mudou. 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Vamos ler a quarta trombeta? Diz assim, ó. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles se escureceu. A 1/3 parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite. Enquanto eu olhava e vi uma águia que voando, aí é o verso 13, eu vou deixar para ler depois, tá? É só o 12. Então agora aqui, o alvo é o sol, a lua e as estrelas. Jeremias 8, vamos abrir em Jeremias 8. Verso 2. Serão expostos ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem
tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Aqui está se referindo ao povo de Judá, ao juízo de Deus. Mas o que representa aqui o sol, a lua e as estrelas? Pelo que o texto está dizendo, que o povo de Israel adorava o sol, começaram a adorar, na apostasia, adorar o sol, a lua e as estrelas. E isso, o profeta diz que eles eram todo o exército do céu. Então, o sol, a lua e as estrelas, a gente pode ver que são exércitos do céu. Mas e aqui na terra, né? Vamos ver Gênesis 37, 9 e 10. O sonho que José teve. Alguém pode ler? Teve ainda outro sonho que eu referi a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e ele disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, quando Jacó ouviu esse sonho, ele compreendeu o que José tinha sonhado. Então, ele quer dizer que então o pai, considera, né, que representa o sol, a tua mãe, a lua e teus irmãos as estrelas, vamos se dobrar perante ti? Então Jacó compreendeu ali. Então representava, naquele contexto, Jacó, né, a sua mulher e os filhos. Então pode representar pai, mãe e filhos. Representam os grandes luminares do governo romano. Quem eram os grandes luminares do império? Porque nós estamos vendo a queda do Império Romano, no toque das 4 trombetas. Dentro do Império Romano, quem eram os luminares desse império? Senadores. Isso. Os imperadores se consideravam o sol do Império Romano. Aí vinha os senadores, o consulado, né? E os senadores. A lua e as estrelas. Mas quem brilhava mais eram os imperadores. E diz que a terça parte agora de cada um desses vem por terra. A gente vê nesse ano que ocorreu, a gente vai ver mais adiante ali a data. Houve o término dos imperadores de Roma. Nessa campanha dos bárbaros, que agora nós vamos ver que foi Odoacro, que invadiu, que eram os Érulos, que invadiram o Império Romano. E agora eles invadiram, realmente entraram em Roma. Invadiram a Itália e acabou com os imperadores. Enfraqueceu o consulado e enfraqueceu o Senado, a lua e as estrelas. Porque foi a terça parte dos imperadores, terça parte do consulado, apesar que imperadores ficou com outro tipo de governo, não mais imperadores romanos. Então, Odoacro aqui, no ano 476, extinguiu o Império Romano. Ele e os Érulos. Odoacro, chefe dos Érulos, um remanescente bárbaro da hoste de Átila, deixado nas fronteiras alpinas da Itália, ordenou que o nome e o cargo do imperador romano do Ocidente fossem abolidos. As autoridades curvaram-se submissas. Aqui o historiador mencionado pelo Uriah Schmidt e Eliot. Então, os imperadores se curvaram diante de Odoacro. E aí se extinguiu o Império Romano no Ocidente e no Oriente. E a gente vai ver que não ficou por assim, né? Que a gente vai ver nas próximas trombetas. Interessante que mais adiante são esses bárbaros aí que são destruídos, são as 3 pontas, né? Pequenas, porque foram... Quais são as 3 pontas que foram destruídas pelo chifre pequeno? Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Eles destruíram o Império
romano. Mais adiante, Roma papal vai destruir eles. Vai haver a vingança, né? É sempre assim, é o que a gente está estudando. Sempre há a contrapartida. Então, eles destruíram. O que eu posso dizer aqui, que eu anotei, diz assim, ó, representam, tá, os luminares, né? Representam os imperadores, os senadores e os cônsules. O último imperador de Roma ocidental foi Rômulo, que por escárnio foi chamado de Augustulo, um diminutivo, para humilhá-lo. Diz, o infeliz Augusto tornou-se o instrumento de sua própria desgraça. Assinou sua renúncia perante o Senado, e essa Assembleia, em seu último ato de obediência a um príncipe romano, aparentou ainda o espírito de liberdade e as formas da Constituição, mas só que depois foi governado pelo godo, o ostrogodo Teodorico, que depois venceu o próprio Odoacro e ficou governando sobre Roma, até o tempo em que a aliança, né, que Roma fez com os outros países, vieram a ser destruídos esses bárbaros. Diz que a queda do Império Romano no Ocidente, no ano 476, sob a espada de Odoacro, deu por encerrada a história do que foi o cruel Império de Ferro. Estava ferida a terça parte do sol imperial, para jamais tornar a brilhar e cumprida a profecia inspirada. Então, Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma. Aqui vemos, eu peguei um resumo, copiei da apostila da irmã Laura, passei para o Excel. Então, vemos a primeira trombeta, o símbolo era Saraiva, que é chuva de granizo, veio do norte e destruiu a terça parte das árvores do Império Romano, no Ocidente, que foram os godos, comandados por Alarico. A segunda trombeta feriu as águas, o mar, as naus, tá? E veio como um monte pegando fogo. Então, mar é povos, multidão, as naus é economia, um monte pegando fogo, reinos. Eles vieram do sul. Então, o objetivo era o mar e as naus, que foram comandados pelos vândalos, Gensérico. A terceira trombeta, o objetivo veio um anjo, né? O símbolo era uma estrela, o cetro e o absinto. Então, o anjo, que era um mensageiro, um líder político, e veio com amargor, quer dizer, a destruição, espada, feriu as fontes de água doce. Foram os hunos, comandados por Átila. E a quarta trombeta que nós vimos foi o sol, a lua e as estrelas, que é o exército do céu, a hierarquia no lar, pai, mãe e filhos, que foram a hierarquia do Império, né, Romano. Foi comandado pelos Hérodos, por Odoacro, no ano 476. Então, por que nós estudamos, o objetivo de estudarmos isso? Para nós termos conhecimento que a palavra de Deus se cumpre. Para nós nos situarmos e sabermos dar o som certo nas mensagens que iremos transmitir a outras pessoas. Não acabou, são 7 trombetas. O verso 13 de Apocalipse, João disse assim, ó, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, ainda falta nós estudarmos esses 3 anjos, o toque das 3 trombetas, mas é diferente. Se aqui foi uma invasão que destruiu, né, juízos que vieram, agora ainda tem uma conotação pior, ai, 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 algo assim, ai dos que habitam sobre a terra, porque o toque vai vir dessas 3 trombetas. E o importante é nós nos situarmos e reconhecermos esses toques e sabermos em que período nós nos encontramos para nos prepararmos. Que Deus nos ajude e nos abençoe, irmãos. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, como somos gratos, Senhor, por nos mostrares na Tua palavra os acontecimentos que já aconteceram nesse mundo e os que estão para acontecer. Como é importante, Senhor, nós ouvirmos e aprendermos a dar o tom certo no toque da mensagem
nas 3 mensagens angélicas. Que possamos a cada dia, Senhor, nos prepararmos e que possamos ser fiéis atalaias sobre os muros de Sião. Te agradecemos muito, Senhor, pelo Espírito Santo nos abrir as nossas mentes para compreendermos a Tua mensagem. Que a cada dia possamos estudar para que obtermos mais e mais luz. Essas bênçãos nós te pedimos, querido Deus, no doce nome de Jesus. Amém.